Continuamos então, queridos, a nossa meditação, nossa leitura bíblica aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 4. Eu quero antes cumprimentar o amado povo de Deus com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vem comigo, capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Mais tarde Moisés fala ao povo de Israel: agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu vos ensino a praticar, a fim de que vivam e entrem para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos antepassados vos dá. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, nada tirarei também. Observareis os mandamentos do vosso Deus, exatamente como vos prescrevo. Vossos olhos foram testemunhas do que o Senhor realizou em Baal-Peor. O Senhor, o vosso Deus, exterminou da tua comunidade todos os que preferiram seguir a Baal-Peor. Quanto a vocês, entretanto, permanecestes apegados ao Senhor vosso Deus, e é por esse motivo que vocês estão todos vivos até hoje. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis adentrando com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, cuidem de obedecer e praticar, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o reto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor vosso Deus, sempre que o invocamos? E qual a grande nação que tem leis e preceitos tão justos como esta lei que eu vos apresento nesse dia? Então, somente guarda-te a ti mesmo e cuidem bem da sua própria alma, a fim de que jamais se esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, e nem um dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. No dia em que estavas diante do Senhor teu Deus no Horebe, quando o Senhor me ordenou: reúne-me todo o povo para que eu faça ouvir a minha palavra, a fim que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensinem os vossos filhos. Vocês vos aproximaram, postando-vos aos pés do monte. Toda a montanha ardia em chamas, que subia ao céu, estava envolvida por uma nuvem escura e densa. Então, de repente, o Senhor falou a todos vocês no meio das chamas. Ouvi claramente o som das palavras, mas não pudeste ver ninguém. Nenhum ser tomou forma, nada além de uma voz poderosa. E ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer. Os 10 mandamentos, escrevendo sobre 2 tábuas de pedra. Nessa mesma época o Senhor me mandou ensinar os juízos e decretos para que os cumprais na terra a qual estáis adentrando para herdá-la. Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que o Senhor vos falou no Monte Horebe, no meio do fogo. Não se permitam corromper, fazendo para vocês uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, e nem de uma figura de qualquer animal em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo, ou figura de qualquer animal que vive nas águas debaixo da terra. Tudo isso para que, ao levantares os teus olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestiais,
Não te deixei seduzir por esses astros para adorá-los e servi-los, porquanto são apenas coisas que o Senhor Deus distribuiu entre os povos que vivem debaixo do céu. Contudo, quanto a vocês, o Senhor vos tomou e tirou do meio da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de que sejais o povo da herança do Senhor, como hoje se observa claramente. Por vossa causa o Senhor irou-se contra mim, jurando que eu também não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus está te propiciando como herança. Eis que vou morrer deste lado da terra, sem atravessar o Jordão. Vocês, porém, atravessarão e tomarão posse daquela terra. Entretanto, fiquem atentos a vocês mesmos, para não vos esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus estabeleceu convosco, e não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada, forjada ou esculpida, que o Senhor teu Deus te proibiu. Porque o Senhor teu Deus, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Assim mesmo, depois de tiverdes vivido muitos anos na terra de Canaã, quando fordes idosos e tiverdes muitos filhos e netos, e vos corromperdes agindo de forma contrária às ordens do Senhor, fazendo ídolos de qualquer tipo e praticando tudo que é mal diante dos olhos do Senhor, de modo a provocar sua ira, invoco a partir desse momento o céu e a terra como testemunha contra vocês, porquanto havereis de ser depressa completamente eliminados da face da terra, da qual ides tomar posse em breve, ao atravessares o Jordão. Não prolongareis vossos dias sobre a nova terra, pois sereis totalmente aniquilados. O Senhor vos dispersará entre todos os povos e restará de vocês apenas um pequeno número de pessoas, no meio de muitas grandes nações para onde o Senhor vos estiver conduzindo. Lá servireis deuses feitos por mãos humanas, de madeira, de pedra, que não têm qualquer capacidade nem para ouvir, comer ou sentir os aromas. De lá, então, vocês vão procurar o Senhor teu Deus, seu Deus, e o encontrarão, se o buscardes de todo o coração, com toda a tua alma. Assim, quando estiveres sofrendo e todas as aflições caírem sobre vocês, então no futuro, no final dos tempos, vocês vão voltar para o Senhor, o teu Deus, e obedecer a sua palavra. Pois o Senhor teu Deus é Deus de misericórdia. Ele não vos abandonará, nem os destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os vossos pais. Questiona, pois, os tempos passados que te precederam, ó Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado ao outro do céu, se já aconteceu algo tão grandioso e se já se ouviu algo semelhante. Existe um povo que tem ouvido a voz do Deus vivo falando no meio do fogo, como tu ouviste, e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação no meio da outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo que o Senhor teu Deus realizou no Egito em favor de vocês diante dos vossos olhos. Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso para que soubesses que o Senhor é Deus, o único, e além dele não existe nenhum outro. Do céu ele fez com que ouviste a sua voz para te disciplinar. Na terra ele te levou a contemplar o seu grande poder nas chamas, e ouvistes claramente as suas palavras vindas no meio do fogo. Porque ele muito amou os teus pais e depois dele escolheu a sua descendência. Ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua excelsa presença e de seu magnífico poder. Expulsou nações maiores e mais fortes diante de ti com o propósito de fazer adentrar e tomar posse como herança da terra que fora delas, como hoje se verifica. Portanto, reconhece nesse dia, reflete em teu coração,
O Senhor é o único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeça, pois, os seus preceitos e mandamentos que eu hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e aos teus filhos, muito depois de ti, para que prolongue os teus dias sobre a terra, que o eterno Deus te deu, te concede para todo sempre. Moisés separou 3 cidades no outro lado do Jordão, na parte leste, para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer ou intenção deliberada de matar, né? Nesse caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida refugiando-se em uma daquelas cidades. Sendo assim, as cidades escolhidas foram Bezer, no planalto do deserto, destinada à tribo de Ruben, a cidade de Ramote para a tribo de Gade, e Gola, em Bazã, para a tribo de Manassés. Essa, portanto, é a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel, e esses são os mandamentos e preceitos, doutrinas e ordens que Moisés transmitiu como lei para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam, pois, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro, a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando deixaram o Egito. Eles tomaram posse da terra dele e também conquistaram as terras de Og, o rei de Bazã, os 2 reis amorreus que habitavam a leste do Jordão. Essas terras se estendiam desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, e isto é o Hermon. E incluía toda a região da planície Arabá, no lado oriental do Jordão, até o Mar Morto, abaixo das vertentes da colina, e as encostas do monte Pisga, e no leste. A gente tem aprendido tanto, né? E fica muito claro que o mal tem que ser cortado pela raiz. A única forma de impedir que ele cresça é essa. Toda forma de pecado é um mal terrível, que ofende a Deus, que afasta a presença dele de nós e com isso afasta as bênçãos, né? Transforma as bênçãos em maldições. Deus é a razão da nossa vida. E o pecado, queridos, é a razão da desobediência e de toda forma de desobediência que vem da força irresistível do pecado. Essa força irresistível do pecado, ela só pode ser combatida pela força soberana de Deus na vida de qualquer ser humano. O homem que descobre o valor da palavra de Deus descobre uma mina espiritual de pedras preciosas. Quando um homem começa a escavar essa mina, ele enriquece a alma e ele vai invocando as bênçãos do céu para sua casa, para sua família, para a empresa e para todos os que passarem pelo seu caminho. O cristão verdadeiro é um minerador experiente. Ele não abre mão de escavar todos os dias com o objetivo de ficar rico de conhecimento e de graça. Dessa graça derramada com esse conhecimento sem cansar nunca. A gente nunca cansa, porque a gente está explorando e ficando rico. Porque essa graça que vem com o conhecimento é muito grande. É por isso que a gente não cansa. Aqui dos versículos 1 até o versículo 4, Deus está ensinando que ouvir com a intenção de praticar a palavra dele é a forma eficaz para prevenir contra todas as tentações. Não basta a gente orar pedindo que Deus nos livre da tentação, mas se a gente
ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus com a intenção de praticar essa palavra, a gente não vai cair em tentação. Nos versículos 5 até o versículo 8, nós vamos ver que os que obedecem à palavra de Deus são presenteados com uma sabedoria inexplicável. E com isso, esses que obedecem à palavra de Deus, eles despertam, sabe, num mundo no mundo de trevas, eles despertam o desejo de que o mundo venha conhecer a Deus. Muitas pessoas vêm querer conhecer a Deus por causa dessa graça derramada sobre aqueles que obedecem à lei de Deus. Moisés aqui explica que o conhecimento adquirido na palavra de Deus e na oração é muito maior do que o ensino do mais alto nível universitário. E aqui no versículo 9, perdão, queridos. Aqui no versículo 9, ele ordena o próprio Deus, né, através de Moisés, ordena que a gente esteja sempre alerta, sempre vigilante, nunca esquecendo das coisas que nós já testemunhamos, não permitindo nunca que os nossos corações se desviem, né? Ele está dizendo para se manter vigilante em toda a vida, testemunhando para todas as próximas gerações e vigiando para que elas também não se desviem dos mandamentos e dos princípios de Deus. E a partir do versículo 10 até o versículo 14, nós vamos ver que esquecer ou ignorar os 10 mandamentos é ignorar a Deus, é desprezar o seu caráter e o seu plano de salvação e a restauração oferecida a nós. E a partir do versículo 15 até o versículo 18, nós vamos ver que tem uma exortação aqui, onde ele ordena que a gente tome muito cuidado para não se corromper. E a partir do versículo 19 e 20, a gente vê o motivo que leva os homens a adorar objetos como o sol, como as estrelas, pedras, animais, né? E aqui fica muito explícito de que quem não conhece e desobedece a palavra de Deus corre o risco de praticar a falsa adoração. Quem não conhece o Deus verdadeiro levanta para si qualquer objeto, qualquer coisa para adorar. E aí aqui no versículo 23, ele manda que nós fiquemos muito atentos e que a gente não se permita de forma nenhuma esquecer nem por um momento da aliança que Deus fez com nós. E nos versículos 24 até o 28, até o 28 nós vamos ver que desrespeitar os princípios de Deus leva o pecador a profundas tristezas, a terríveis desilusões, a saborear a dor da rejeição e a conhecer as desgraças que levam à destruição. E a partir do versículo 29 até o 43, nós vamos ver que quem despreza a Deus mergulha num abismo terrível, num mar de angústia, de aflição, de desespero,
A única forma, queridos, a única forma de não morrer afogado nesse mar é se humilhar, voltando a buscar a Deus, que é misericordioso e está sempre pronto para renovar a sua aliança com os seus filhos. E aí, a partir aqui do 44 até o 49, o último versículo, Moisés começa um outro sermão. Esse sermão é essencialmente histórico, mas ele também é completamente prático e teológico. É o próprio Deus que está falando ao coração humano, ao nosso coração. E a gente precisa enxergar que a insistência desse Deus, mostrando, né, a facilidade do ser humano em esquecer as coisas espirituais. É por isso que ele batia sempre na mesma tecla. Deus estava falando através de Moisés, esse homem que foi tão atingido, ele atingiu um grau de intimidade tão grande com Deus que ele conhecia muito bem a tendência natural do coração dos homens. E é por isso que ele não cansava de exortar o povo para que o povo ficasse atento à palavra que ele estava falando, né? E nós precisamos saber, queridos, que quando o homem teve a oportunidade de conhecer a Deus e decidiu rejeitar, que ele escolheu não obedecer aos mandamentos, que ele alcançou um lugar ainda muito pior do que o que ele ocupava antes de conhecer essa palavra. Porque ele não conheceu para conhecer a Deus, mas para explorar a fé dos que creem nesse Deus. Tem muitos homens, queridos, isso precisa ficar muito claro, muitas pessoas têm realmente tido a oportunidade de conhecer a Deus e elas rejeitaram essa oportunidade. E algumas fizeram pior, elas aceitaram a oportunidade de conhecer, mas elas não quiseram conhecer para buscar a Deus de verdade e nem para obedecer Ele. Muitos buscam conhecer a palavra de Deus para explorar a fé dos que creem nesse Deus, mas que ainda não o conhecem completamente. E esses, queridos, têm um lugar de tormento garantido na eternidade. Na verdade, esse lugar de tormento com certeza começa aqui, mas ele é garantido aqui e na eternidade todinha. Então, queridos, fujam do meio desses. Fujam. Nós temos tido aqui uma bagagem muito grande, né, de pessoas de testemunhos, de conhecimento desse nosso Deus, né? E nós também podemos, através do conhecimento desse Deus, enxergar muitas pessoas que estão nesse patamar, nesse último patamar aqui, né? Que alcançaram este lugar muito pior. Então cuidem, não se misturem, vigiem, queridos. Aqueles que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus para explorar a fé dos que ainda não conhecem, mas que creem, esses estão condenados. Se você quer conhecer a Deus, queridos, procure na Bíblia, mergulhe na Bíblia, mergulhe nesse livro, conheça cada detalhe desse Deus, cada forma dele agir. E você vai se apaixonar. E enquanto se apaixona pelo noivo, que é Jesus Cristo, enquanto você se apaixona, você invoca as bênçãos do céu sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Deus nos abençoe e nos guarde, que
Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.